E aí, galera, vamos continuar? Bom, o último vídeo que nós vimos, na teoria, o último vídeo que você viu, a gente explicou a voz passiva. Então foi uma aula bem gramatical, bem específica. Agora a gente vai continuar nesse vídeo. Na verdade são os mesmos slides, tá? Só que daqui pra frente eu resolvi dividir em dois vídeos. Esse aqui a gente vai ver a voz passiva em diferentes tempos verbais. Bom, caso você não tenha assistido o vídeo anterior, eu vou dar uma repassada rápida nos 3 pontos principais da voz passiva aqui nesse espaço, e aí a gente vai entrar realmente no vídeo, tá joia? Mas como eu digo, isso aqui que eu vou fazer aqui vai levar 2 ou 3 minutos. Não vai substituir você assistir o outro vídeo que tinha acho que meia hora. Então vai lá, assiste o vídeo, participa desse aqui agora, veja a minha explicação e depois toca o vídeo. Maravilha? Então funciona assim. Vamos lembrar que na voz passiva o que acontece? O que era antes sujeito vai virar objeto. Esse objeto ele pode ou não existir. Quer dizer, ele pode ou não aparecer, né? Ou seja, ele deixa de ser importante. Ele deixa de ser importante. O segundo ponto é que o que antes era objeto, numa voz ativa, quando a gente passa para a voz passiva, aí ele se torna um sujeito. E sim, ele tem muita importância, porque o verbo está ligado direto a ele. E o terceiro ponto que nós temos é que o verbo ele vai ser substituído. Por quê? Primeiro você vai analisar o seguinte: tempo verbal, né? Qual é o tempo do verbo? Segundo, você vai ter que saber o particípio do verbo. O que é o particípio? Eu estou reformulando, reprisando. Quando você tem aquela tabelinha lá de verbos irregulares, você tem verbo no infinitivo, verbo no passado e verbo no particípio. Essa terceira coluna ali. Vamos entender rapidão o que é esse particípio? Então assim, comer, comi, comido. Fazer, fiz, feito. Matar, matei, morto. E aí por diante. Esse morto, feito, dito, colocado, posto. Tudo isso é o particípio do verbo. Então você vai analisar o tempo verbal, e aí a gente vai substituir esse verbo pelo to be, obrigatoriamente nesse tempo verbal, e a gente vai acrescentar o particípio do verbo principal, do main verb. Ok? Maravilha? Jóia! Então agora vamos lá. Eu coloquei vários exemplos aqui de frases na voz passiva em tempos específicos verbais, ok? Então, bora lá. E o primeiro que a gente tem é no Simple Present. Frase na voz ativa, frase na voz passiva. Ativa, passiva. A gente vai ver todos os detalhes em cada um deles. Rui, poxa, mas se você for explicar um por um, fazer um por um, vai ficar chato. Bom, depende do que você entende como chato. Você pode assistir esse vídeo que é um pouquinho demorado e bem especificado 20 vezes a mesma coisa. Ou você pode ver um pouquinho hoje, semana que vem ver outro pouquinho, e depois ver outro pouquinho. Daqui a 5 anos você vai ler e fala assim, não aprendi aquilo ainda. Então se esforça, presta atenção, tá? Repete comigo. Eu sempre que faço a pergunta eu deixo um tempinho, faça a resposta você aí mesmo. Responda para o vídeo, tá ok? Então vamos lá. Terry reads a book a week. Aqui nós vemos o reads, esse Terry é o sujeito. Reads é o verbo, ele é um verbo irregular, mas ele está no simple present. Então, Terry lê um livro por semana. A expressão a week. Por semana. Joia. Então, Terry lê um livro por semana. Aí na frase da voz passiva, a book is read a week. Um livro é lido por semana.
Eu poderia complementar, mas espera, antes de eu falar da complementação, vamos analisar todos os pontos. Cadê o objeto? A book. Cadê o sujeito? Vamos analisar os 3 pontos. O objeto torna-se o sujeito essencial. O sujeito desapareceu. E o verbo, a gente fez aquela mudança. Olha só, a gente sabe que o verbo to read está no simple present. Então o to be vai ficar no simple present. E o verbo passa para sua forma de particípio. Aí nós temos a book is read a week. Eu poderia complementar by Terry. E aqui eu tenho aquele sujeito que virou objeto também. Tranquilo? Vamos à segunda frase. They always take food to the kids. Eles sempre levam comida para as crianças. Novamente o verbo no simple present. O sujeito são eles. Eles sempre levam comida para as crianças. Está aqui a comida, que é o objeto. E agora eu vou pegar esse objeto e vou transformar ele em sujeito. Taken, que é o particípio do verbo to take. E o is, que está ali, o verbo to be, na forma necessária, que é o simple present. Joia? Verbos que nós vimos aqui. To read, passado, read. Particípio, read, mesma escrita, pronúncia diferente. E o outro verbo que nós vimos na segunda frase é o verbo to take, passado took, particípio taken. Yes? I want you to repeat with me. Let's go. To read, read, read. Again, to read, read, read. To take, took, taken. To take, took, taken. Very good. Vamos lá as frases agora. Terry reads a book a week. Again, Terry reads a book a week. A book is read a week. Again, a book is read a week. They always take food to the kids. Again, they always take food to the kids. Very well. Food is always taken to the kids. Again, food is always taken to the kids. Very good. E aqui nós tivemos a voz passiva no presente simples. Vamos lá? Pessoal, eu não coloquei em todos os tempos verbais, obviamente, né? Ia ter um vídeo gigantesco aqui. E como a ideia é entender a voz passiva, o que eu coloquei aqui eu julgo suficiente para que você compreenda bem. O próximo que nós temos aqui então é o Simple Past. Norman brought the hammer from the shed. The hammer was brought from the shed. She visited the African refugees last week. The refugees were visited last week. Primeira frase, vamos lá. Norman brought. Aqui nós temos o verbo to bring no passado. Então nós temos to bring, brought, brought. Trazer, trouxe, trazido. Ok? Então, Norman trouxe o martelo. Martelo do abrigo. Norman trouxe o martelo do abrigo. Vamos ver quem é quem nessa frase. Cadê o sujeito dela? É o Norman, sujeito. Verbo brought, que é o passado do verbo to bring. O martelo é o objeto. Então, na voz passiva, o que aconteceu? O sujeito desapareceu. Eu não tenho mais ele.
O objeto virou sujeito, the hammer. Aqui nós temos o verbo to be no simple past, que é o was or were, e mais o particípio do verbo trazer. Então, foi trazido do abrigo. Rui, mas eu queria complementar. Vamos complementar. Eu poderia ter colocado lá o Norman. Se foi trazido por quem? Pelo Norman. Então, by Norman. Yes? Just a second. Good. Very well. Nessa segunda frase, she visited the African refugees last week. Quem visitou? Ela. Sujeito. Verbo. Verbo regular. Verbo regular é, aqui nesse caso é irregular, né? E é igual. No caso do regular, obrigatoriamente ele vai ser sempre igual ali. Então a gente teve o verbo to visit. Visited. Visited. Yes. Então, ela visitou os refugiados. Refugees. Refugiados africanos. Semana passada. Então, os refugiados africanos que eram antes o objeto passam a ser sujeito. Logo, os refugiados foram, simple past do to be, visitados na semana passada. Por quem? By her. Se eu quisesse complementar a frase. Joia? Repete comigo lá. To bring, brought, brought. To bring, brought, brought. To visit, visited, visited. To visit, visited, visited. Very well. Norman brought the hammer from the shed. Again, Norman brought the hammer from the shed. The hammer was brought from the shed by Norman. Again, the hammer was brought from the shed by Norman. Very well. She visited the African refugees last week. Again, she visited the African refugees last week. Good. The refugees were visited last week. Again, the refugees were visited last week. Very well, very well. Próximo tempo verbal que nós temos aqui é o present perfect. Vamos lembrar que o present perfect tem uma formação toda dele que vai ser como? Sujeito mais have ou has, dependendo da pessoa, mais main verb no participle. Sujeito, to have, mais o particípio do verbo principal. Então a primeira frase nós temos aqui. Thelma has taught English to those people for ages. Primeira frase. Então a Thelma tem ensinado inglês. Olha aqui o objeto quem é? A língua inglesa. O sujeito é a Thelma. Para aquelas pessoas por décadas. A expressão for ages. Por décadas. Good?
Daí a gente vai transformar em passivo e temos lá English has been taught to those people for ages. Olha só, o tempo verbal é o present perfect. Qual é a formação do present perfect? Sujeito mais to have mais o verbo principal. O verbo principal aqui na voz passiva quem é? Taught. Particípio do verbo to teach. Has been, olha o to be entrando no jogo do present perfect ali. Então, English, que antes era objeto, agora é sujeito. Has been taught to be mais taught to those people for ages. Rui, mas eu quero complementar. Então, vai lá, complementa by Thelma. Pela Thelma. Sem problema nenhum, não é necessário, volto a dizer, a voz passiva na voz passiva torna-se inimportante o sujeito que estaria na voz ativa. Não precisa se preocupar, o foco da frase não está ali. Joia? Então, verbo irregular, to teach, taught. Gente do céu, cometi um erro gravíssimo aqui. Gravíssimo. Isso aqui é um A, não é um O. Taught. I'm so sorry. Para você que estava vendo esse vídeo que fala inglês, estava dizendo assim, o cara nem vai se tocar. Me toquei, tá aí o erro, desculpa, tá? Esse taught é com A. A pronúncia é exatamente essa. Taught. Não te preocupa com a pronúncia, tá? E na terceira frase nós temos They have showed them the outcome. They have showed. Olha só o verbo to show, que é regular. Show. Showed. Showed. They have showed them the outcome. A palavra outcome significando resultado. Então, sujeito, sujeito, eles têm mostrado ou mostraram a ele o resultado. Olha aqui o objeto direto, outcome. Aí nós temos o them, que é um indireto. Então, the outcome, que era antes o objeto, passa a ser sujeito. Has been shown to them. Mas eu quero colocar lá, porque teve dois objetos, por que o outro faltou o outcome? O outcome estava lá, o them está aqui. Mas cadê o they? The outcome has been shown to them. Pois é, ficaria engraçado, né? Porque a frase é assim: eles mostraram o resultado para eles. Vamos trocar, se fosse elas mostraram o resultado para eles, a palavra em inglês fica a mesma. Então ficaria, por mais esquisito que fosse, the outcome has been shown to them by them. Sim, ficaria exatamente isso. Por mais esquisito que possa parecer. Ok? Então vamos lá, repete comigo. To teach, taught, taught. Again, to teach, taught, taught. To show, showed, showed. Very well. Thelma has taught English to those people for ages. Again, Thelma has taught English to those people for ages. English has been taught to those people for ages. English has been taught to those people for ages. They have shown them the outcome. They have shown them the outcome. The outcome has been shown to them. The outcome has been shown to them. By them. Good? Próximo que nós temos lá então é o
future com will. Lembrando que nós temos alguns futuros, tá? Esse aqui a gente vai usar como will. Eu acho que eu coloquei com going to também. Não coloquei. Bom, a gente sabe que a gente tem o futuro com will, o futuro com going to, e nós temos também o present continuous ou present progressive, também usado como futuro. Tem um vídeo que explica só sobre isso. Então vamos lá. Will indicando o futuro. Primeira frase. She will take the food to those who need it. Quem vai levar? Ela. Vai levar, vai fazer o quê? Vai levar. É o verbo. Levar o quê? A comida. Objeto. Para aqueles que precisam. Objeto indireto. Então, she will take the food to those who need it. Esse objeto passa a ser o quê? Participe comigo. Sujeito. Esse sujeito passa a ser o quê? Nada. E esse verbo vai passar para cá como particípio take, taken, e o futuro que está indicado aqui pelo will vai receber o be. To be mais will mais take no particípio. Joia? Então o verbo que nós temos aqui é o to take, verbo irregular. To take, took, taken. Segunda frase. He will explain his theory to the students. Então, quem vai explicar? Ele. Ele vai fazer o quê? Explicar. O que? Sua teoria. Então, o objeto passa a ser o sujeito. O verbo vai para o particípio to explain. Verbo regular. Explained. Explained. E o sujeito desapareceu. O to be com will, obedecendo o tempo verbal. Aos alunos, Rui, mas eu quero complementar. Você já sabe complementar. Como é que ficaria? By him. Por ele. Joia? Sem problemas? Repete comigo os verbos, então. To take, took, taken. Again, to take, took, taken. Very well. To explain, explained, explained. To explain, explained, explained. Good. She will take the food to those who need it. Again, she will take the food to those who need it. The food will be taken to those who need it. The food will be taken to those who need it. He will explain his theory to the students. He will explain his theory to the students. His theory will be explained to the students. Again, his theory will be explained to the students. Very well. Vamos ao próximo tempo verbal. O próximo tempo verbal que temos aqui é o present continuous. Vamos lembrar o que é o present continuous ou present progressive. É uma situação que está acontecendo no momento em que ela é mencionada. Vale lembrar que ela também pode ser usada para futuro, mas isso é coisa para outro vídeo. Mas em geral é isso, uma coisa que está acontecendo no momento em que ela é mencionada. Primeira frase, formação do present continuous.
Então nós temos to be mais o verbo principal mais ing. Essa é a formação básica. Bom, sendo assim, como é que eu vou transformar na voz passiva? Se já tem o to be aqui, eu vou colocar o to be de novo? Exatamente, você vai colocar o to be mais o to be mais o ing. Isso para formar a voz passiva, passive voice. Vamos entender isso? Primeira frase diz assim: Cindy is preparing a big prom this year. Legal. A big party is being prepared this year. Gente, a palavra prom é baile de formatura. Baile de formatura. Eu troquei aqui por party, por festa. Bom, pouco importa. Aqui poderia ser prom e aqui poderia ser party. A ideia não é focar naquilo ali. Então vamos lá. Cindy está preparando uma festa grande esse ano. Está preparando uma festa grande esse ano. Então, quem está preparando? Cindy. Ela está fazendo o quê? Preparando. O quê? A big party. Então, esse big party, o big prom, torna-se o sujeito. O verbo está aqui, prepared. Olha só. Então, nós temos o verbo to prepare. Prepared. Esse é o verbo regular, preparar. Tá aqui, ó, o particípio do prepare, mais o que? To be, mais ing. Aí, óbvio, você vai colocar o ing no to be cru, só tirando o to, tá? Então, a big party is being prepared this year. Por quem? By Cindy. Good? Segunda frase, they are bringing a great band to play there. Olha só, eles estão trazendo uma grande banda para tocar lá. They're bringing a big band. Aqui nós temos o verbo to bring, que é um verbo irregular. Bring, brought, que é o verbo trazer. Então, eles estão trazendo uma banda grande para tocar lá. Quem está trazendo? Sujeito. O sujeito está fazendo o quê? Trazendo. Trazendo o quê? Objeto direto aqui. Uma grande banda. Que vai ser, esse objeto vai se tornar o quê? O sujeito. O verbo que antes era bring, ele vira brought, por ser o particípio. E esse ing vai ser agregado ao be. Ah, aqui é um S, gente, um errinho. A big band is being brought. Está sendo trazida para tocar lá. Good? Repeat the verbs. To prepare, prepared, prepared. Again, to prepare, prepared, prepared. To bring, brought, brought. To bring, brought, brought. Cindy is preparing a big prom this year. Cindy is preparing a big prom this year. A big party is being prepared this year. A big party is being prepared this year. They're bringing a great band to play there.
They are bringing a big band to play there. Era great, I'm sorry. A big band is being brought to play there. A big band is being brought to play there. Pessoal, desculpa, esse slide aqui foi o cúmulo da falta de atenção da minha parte quando eu preparei. Perdão, realmente. Então aqui, a frase começou aqui com um grande baile de formatura, que depois virou uma festa, e eles iam trazer uma banda imensa que depois ficou só pequena. Tá? A ideia não é essa, vocês entendem, mas I'm so sorry for that. Próximo tempo verbal que temos aqui, qual é? Vamos agora falar sobre o past continuous. Bom, assim como o present continuous ou present progressive, que é uma coisa que está acontecendo agora, o past continuous é uma coisa que estava acontecendo em dado momento. Então, aqui eu coloquei só uma frase. Tá bom, sem problema, eu acho que você já entendeu mesmo. Deixa eu ver o negócio. Tá. Vamos lá. He was reading a story for the kids to fall asleep. Então, o que estava acontecendo? Ele, que é o sujeitão aqui, estava lendo, aqui nós temos o verbo to read. O verbo to read é interessante, pessoal. Ele tem as 3 escritas iguais. A pronúncia de passado e particípio são iguais, a de presente é diferente. Então, to read, read, read. De novo, to read, read, read. Joia. Então, ele estava lendo o quê? Uma história para quem? Para as crianças pegarem o sono. A história tornou-se o sujeito, estava sendo lida, que era o verbo, olha só, past continuous, to be, in the past, of course, mais main verb, mais ing. Uma história estava sendo lida para as crianças pegarem no sono. A expressão to fall asleep. Pegar no sono. Yes, yes, yes. Good? Repeat. He was reading a story for the kids to fall asleep. Again, he was reading a story for the kids to fall asleep. Good. A story was being read for the kids to fall asleep. A story was being read for the kids to fall asleep. Very well, very well. Vamos à próxima. E a próxima diz... A próxima é o past perfect. Passado perfeito. Algo que aconteceu. Paul had eaten the whole cake. Formação do past perfect. Já vimos isso, pessoal. Então temos had mais o particípio do verbo principal. Então diz lá. Paul had eaten the whole cake. Tinha comido o bolo todo. Paul tinha comido o bolo todo. Paul é o sujeito. O bolo todo é o objeto. E o verbo é o verbo to eat. Passado, ate. Particípio, eaten. O legal é que quando a gente fala do present perfect ou do past perfect, o verbo já está na forma que ele vai aparecer. Cadê? Aqui. Ou aqui. Então o verbo só caiu lá. O objeto, aquele enorme, continua aqui. Virou sujeito. O verbo, aí nós temos had mais o to be eaten. Quero complementar
by Paul. Foi comido pelo Paul. Segunda frase, they had carried the flag along the field. Eles carregaram a bandeira along the field, pelo campo. They had carried, sujeito, verbo, objeto que virou sujeito. Had been carried, verbo principal no particípio, e o verbo to be no tempo verbal requerido pela frase. A bandeira foi carregada ao longo do campo, ou pelo campo, por quem? By them, por eles. Joia? Repete comigo. To eat, ate, eaten. To eat, ate, eaten. Paul had eaten the whole cake. Again, Paul had eaten the whole cake. The whole cake had been eaten. The whole cake had been eaten by Paul. They had carried the flag along the field. They had carried the flag along the field. The flag had been carried along the field. The flag had been carried along the field. Very well. Very good. Próximo que nós temos lá, não temos mais. Agora eu coloquei aqui, pessoal, 2 slidezinhos para terminar. Situações bem específicas quando você tem 2 objetos. Já vimos aqui outras frases com 2 objetos. Olha, o story, o kid, outra aqui, food, those who need it. Mas agora, aqui eu coloquei 2 situações bem específicas quando a gente tem 2 objetos. Então vamos entender aqui, ó. Sujeito, verbo, objeto 1 e objeto 2. A primeira frase aqui, ó. Voz ativa. Voz passiva. Os 2. She read a book to him. Quem leu? Ela. Subject. De repente você pergunta, por que ele tem aquele B ali? Geralmente eu coloco o S e o J, né, de sujeito. Aqui é de subject. Subject. Mesma coisa. Ela fez o que? Ela leu. Verbo. O que? Um livro. Para quem? Para eles. Objeto direto, objeto indireto. Agora, na frase aqui na voz passiva eu tenho um livro. Foi lido, isso aqui indica que é o simple past, para ele, por ela. Esse sujeito vira segundo objeto, o livro, que era o objeto, passa a ser o sujeito, e esse objeto segundo passa para cá. Paderna, né? Mas é uma forma. Outra forma. He was read a book by her. Rui, essa frase eu não consegui entender. Ele foi lido um livro por ela. Quando a gente coloca a frase dessa maneira, aquele sujeito ali é como se você colocasse assim, ó. A ele foi lido um livro por ela. Sim, está corretamente certo, está completamente certo, não tem que se preocupar. Dá para usar dessa forma. Repete comigo. She read a book to him. Again, she read the book to him. A book was read to him by her. Again, a book was read to him by her. He was read a book by her. He was read a book by her. Good. Vamos à próxima. Olha só, aqui a gente tem ativa,
em que a gente tem 3 passivas. Uau, que baderna, hein? Ah, não, peraí. Nós temos... Desculpa, pera lá. Segura aí só um pouquinho, gente. Apaga tudo. Continua. Que nós temos 2 passivas e 2 ativas. Alguns verbos permitem isso que aparece nessas 2 frases. Olha a primeira frase. They told the story to him. Eles contaram a história para ele. Segunda frase. They told him the story. Eles contaram a ele a história. Na voz passiva, the story was told him by them. He was told the story by them. A mesma coisa, a mesma explicação que eu tive nessa aqui, cabe aqui. Vamos analisar ponto a ponto. Então nós temos o sujeito... Opa. Sujeito, aqui é uma bagunça, escrever aqui e lá não vai dar certo. Então nós temos lá o sujeito, o verbo e os objetos trocados aqui. Né? Esse verbo permite que você faça isso, assim como esse também. Então o que ocorre? Primeira voz passiva. A história, que era o objeto, passa a ser o sujeito. Na segunda, o outro objeto lá que passou a ser... Eia! E, gente, eu tenho uma sorte especial. Estourou a ponta dessa meleca, não vou conseguir escrever. Tá bom. Vai no dedão. Então, aqui esse objeto passa a ser o sujeito. O verbo continua o mesmo. A única coisa que vai mudar na voz passiva é aquilo que a gente já viu. Ele vai receber o verbo to be no tempo que está em questão, passado aqui. Aí a gente tem a questão do objeto virar o sujeito. E o sujeito, nesse caso, veio aqui para o final. Pelo fulano. Ok? Maravilha? Quero que você repita comigo essas 4 frases. Vamos lá? They told the story to him. Again. They told the story to him. Good. They told him the story. They told him the story. The story was told him by them. The story was told him by them. He was told the story by them. He was told the story by them. Very well. Olha, quebrou na hora certa. Já estava acabando mesmo, o vídeo já ficou comprido. Galera, com esses 2 vídeos você passa a entender muito bem a voz passiva. Depois você tem mais um videozinho de exercícios sobre a voz passiva. Também é um vídeo grande, de, sei lá, acho que é 1 hora de vídeo. Mas vai lá, faça ele, porque vai ajudar muito você a consolidar esse conteúdo que você aprendeu, acabou de estudar comigo. Joia? Obrigado pela presença, pela paciência, pela atenção que você está dando ao teu curso. Eu sou o Rui Ventura, espero vê-lo no próximo vídeo. Até mais!